A franquia God of War é considerada uma das maiores da história dos videogames. Durante anos, a saga de Kratos integrou jogos gigantescos, cinematográficos e com algumas das batalhas mais épicas já feitas. Mas em 2026, algo muito inesperado aconteceu. A Sony anunciou e lançou praticamente de surpresa um novo jogo da franquia, God of War Sons of Sparta. No começo, muitos fãs ficaram empolgados, afinal, qualquer coisa envolvendo Kratos normalmente gera hype imediato. Mas poucas horas depois do lançamento, as críticas começaram a aparecer. Jogadores reclamando de bugs, fãs dizendo que o jogo não parecia God of War, e até o criador original da franquia criticando o projeto. Então, hoje vamos responder a pergunta: Sons of Sparta vale a pena jogar? Ou ele realmente é um dos jogos mais polêmicos da franquia? O que é Sons of Sparta? Antes de tudo, precisamos entender o que exatamente esse jogo é. God of War Sons of Sparta não é um capítulo principal da franquia. Ele é um spin-off menor com uma proposta bem diferente. Ao invés do estilo tradicional da série, com câmera cinematográfica e batalhas gigantes, o jogo segue uma abordagem 2D lateral, com forte inspiração em jogos Metroidvania. Isso significa que o jogador precisa explorar mapas interconectados, desbloquear habilidades, voltar em áreas antigas, resolver puzzles. Esse estilo lembra muito jogos como Castlevania Symphony of the Night, e isso já foi o primeiro choque para muitos fãs, porque God of War sempre foi conhecido por combates intensos, inimigos gigantes e momentos cinematográficos. Sons of Sparta tenta ir por outro caminho. A história do jogo. A narrativa acontece antes da trilogia clássica da franquia. O foco está na juventude de Kratos em Esparta. Nesse período, ele ainda está em treinamento, e uma figura muito importante aparece na história: seu irmão, Deimos. Os dois treinam juntos para se tornarem guerreiros espartanos. O jogo mostra o treinamento brutal de Esparta, desafios físicos extremos, batalhas contra criaturas mitológicas e conflitos familiares. Ao longo da campanha, o relacionamento entre Kratos e Deimos vai se aprofundando. O jogo tenta mostrar o lado humano de Kratos antes dele se tornar o fantasma de Esparta. Esse é um dos pontos mais elogiados do jogo. Muitos fãs gostaram de ver mais detalhes sobre o passado do personagem, mas nem todo mundo achou que a execução foi perfeita. Gameplay, o maior ponto de divisão. A jogabilidade foi provavelmente o aspecto mais controverso. Ao invés do combate tradicional da franquia, Sons of Sparta utiliza um sistema mais simples. O jogador controla Kratos em um mapa lateral, enfrentando inimigos enquanto explora áreas novas. Entre as mecânicas principais estão combos básicos, habilidades desbloqueáveis, exploração de áreas secretas e puzzles ambientais. No começo do jogo, muitos jogadores reclamaram que o combate parecia limitado demais. Kratos começa com poucas habilidades, e o progresso depende de desbloquear novas técnicas ao longo da campanha. Para alguns jogadores, isso funciona bem, mas para outros, o jogo parece lento demais para um título da franquia. Os bugs que estão irritando os jogadores. Agora chegamos em um dos pontos mais criticados: os bugs. Diversos jogadores relataram problemas como inimigos travando no cenário, partes do mapa que não carregam, personagens atravessando objetos, missões que não avançam. Outro problema bastante comentado envolve o sistema de salvamento. Alguns jogadores relataram perda de progresso depois de bugs. Além disso, vários usuários mencionaram glitches visuais, principalmente em certas áreas do mapa. Isso deu a impressão de que o jogo foi lançado antes de estar totalmente polido, e isso é algo que normalmente não acontece com jogos grandes da franquia. Mas os bugs não foram o único problema. Uma grande polêmica surgiu quando o criador original da franquia, David Jaffe, criticou o jogo publicamente. Ele comentou que não gostou do projeto e não recomendaria o jogo. Segundo ele, a proposta de Sons of Sparta não respeita totalmente a identidade da franquia. Isso gerou uma discussão enorme entre fãs. Algumas pessoas concordaram com ele,
Outras disseram que a franquia precisa experimentar coisas novas. Outro fator importante foi a expectativa da comunidade. Quando as pessoas veem o nome God of War, elas imaginam algo como God of War Ragnarok, batalhas gigantes, narrativa cinematográfica. Mas Sons of Sparta claramente não tenta ser isso. Ele é um projeto menor, quase como um experimento dentro da franquia. E isso acabou decepcionando muitos jogadores que esperavam algo muito maior. O que o jogo faz bem? Mesmo com todas as críticas, o jogo também tem qualidades. Entre os pontos positivos mais citados estão trilha sonora épica, arte retrô bem feita, aprofundamento da história de Kratos e relação emocional com Deimos. Para fãs da franquia, o jogo traz momentos interessantes de lore. Então, chegamos à pergunta final. God of War Sons of Sparta vale a pena jogar? Ou ele realmente é um dos jogos mais polêmicos da franquia? Depende muito do que você espera. Se você quer um jogo gigantesco como os títulos principais da franquia, talvez você se decepcione. Mas se você gosta de jogos retrô, exploração estilo Metroidvania, história sobre o passado de Kratos, Sons of Sparta pode ser uma experiência interessante. Ele não é o melhor jogo da franquia, mas também não é a desastre que algumas pessoas dizem. Ele é simplesmente um experimento diferente dentro do universo de God of War. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Sons of Sparta foi um erro ou apenas um experimento que dividiu os fãs? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de vídeos sobre história de jogos, polêmicas e análises do mundo gamer, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala tudo o que está acontecendo no mundo dos games.